Dai-nos a alegria da salvação e a tua paz, que não depende de circunstâncias, que excede todo entendimento. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te clamamos, por favor, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz, boa noite para todos. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, eu estarei tratando hoje de uma seita que é pouco conhecida aqui no Brasil, mas teve muito impacto há alguns anos atrás, até com a participação de muitos pastores brasileiros. Mas eu vou contar um pouquinho no final. Na conclusão da mensagem, vou falar sobre a relação dessa igreja ou dessa seita, com uma liderança brasileira. A seita na qual nós vamos estar falando hoje é sobre a Igreja da Unificação. Igreja da Unificação. É interessante porque a história do fundador dessa seita, mais conhecido como Reverendo Moon, é uma história semelhante a todas aquelas que são contadas pelos fundadores de seitas. O roteiro quase sempre é o mesmo. Primeiro, eles dizem que foram iluminados desde criança. Sempre tem uma história de iluminação, de uma visão. Dizem que tiveram uma visão, uma aparição de anjo, principalmente Gabriel, a qual ao longo da história apareceu aí, entre aspas, para muitos. Sempre tem que ter uma pitada angelical, para poder dar credibilidade. E outro detalhe, eles dizem que foram escolhidos para uma nova missão, um novo trabalho, uma nova revelação. É sempre a mesma historinha da carochinha, queridos. O diabo, ele é astuto, ele inflama o ego da pessoa a tal ponto dela ser enganada pelo seu próprio coração e pelo diabo, em se achar muito especial, muito iluminado, uma pessoa que tem aí um papel fundamental aqui na face da terra. Ser um pregador do evangelho não basta, ser um crente em Cristo Jesus não basta, ele quer ter a preeminência, ele quer fundar algo novo. E sempre que o diabo encontra uma pessoa assim, com o coração assim apodrecido, ele faz festa. Então, todos os falsos líderes espirituais, eles têm também uma mensagem exclusivista de salvação. Ou seja, fora da denominação deles, ou fora da organização deles, não existe salvação. E, para finalizar, pelo menos essa introdução, eles dizem que vão revolucionar o mundo e vai fazer com que esse mundo se torne um paraíso aqui na Terra. Sempre a mesma historinha. Meu irmão, em nome de Jesus, acomode-se às coisas humildes. Se um dia aparecer para você um suposto anjo de luz, dizendo para você que você tem uma missão muito especial aqui na Terra, olha, repreenda esse demônio. Não é anjo de Deus não, tá? A missão do anjo de Deus não é insuflar o ego do ser humano, não. Todas as vezes que eles vêm aparecer, ou eles aparecem na Bíblia, não é para poder insuflar o ego humano, muito pelo contrário. Então, acomode-se às coisas humildes. História dessa igreja, que na verdade não tem nada de igreja. A Igreja da Unificação ela foi fundada pelo sul-coreano, Soo Myung-Moon, é um bom nome para botar no filho, Soo Myung-Moon, que nasceu em 1920. Essa seita, ela teve início em 1954 na Coreia do Sul, mas atualmente a sede encontra-se em Nova York. Todo ensinamento dessa seita, queridos, está centralizado ou centralizada na figura de seu líder e fundador, que foi um ex-protestante, um ex-pastor presbiteriano,
que, com o passar do tempo, passou a se auto-intitular Reverendo Moon, passando aí a exercer o controle totalitário sobre os seus seguidores. Então é um regime de opressão, totalitarismo, algo terrível. No seu livro, né, O Divino Princípio, escrito aí pelo próprio Reverendo Moon, ele conta que desde a infância ele foi clarividente, ou seja, ele dizia que podia ver através do espírito das pessoas. Conta que quando tinha também 12 anos começou a orar para que coisas extraordinárias acontecessem. Então você vê que sempre tem oração, sempre tem jejum, sempre tem anjo, sempre tem algo sobrenatural. Então ele passou a orar. E conta também o próprio Reverendo Moon que num domingo de Páscoa, quando tinha apenas 16 anos de idade, ele teve uma visão na qual Jesus lhe apareceu dizendo: termina a missão que eu comecei. Olha só, termina a missão que eu comecei. Na verdade, em todo o contexto dessa seita, o próprio Reverendo Moon ensina que Jesus fracassou na missão dele. Segundo essa seita, Jesus teria que ter casado e teria que ter tido filhos. Mas como ele foi crucificado, né, o plano de Deus foi abortado e ele, o Reverendo Moon, veio para consertar a bobagem que Jesus fez de não ter casado. Então você vê até onde vai a blasfêmia e como que as pessoas, e eu que estudo seitas e heresias há tanto tempo, como que o diabo é criativo em formular novas heresias. E Reverendo Moon procurou, depois dessa suposta visão de Jesus, se preparar para o cumprimento dessa suposta missão através do estudo das seitas e dos cultos populares do Japão e da Coreia. Foi assim que, em 1946, começou a pregar sua própria versão do cristianismo messiânico. Uma versão totalmente nova, diferente do cristianismo bíblico, apresentado na palavra de Deus. E à medida que essa seita crescia, o Reverendo Moon ele começou a enfrentar muitos e muitos problemas com as autoridades coreanas. E isso acabou culminando na sua excomunhão da Igreja Presbiteriana em 1948, a qual ele era membro dessa igreja. Ele era membro, ele se auto-intitulou reverendo, mas foi excluído dessa igreja por heresia. Em 1954, o Reverendo Moon oficialmente organizou a sua própria igreja, chamada de Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Olha que nome bonito, né? Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Então, nome bonito não quer dizer muita coisa. E essa igreja foi fundada, iniciada em Seul, na Coreia do Sul, e é conhecida atualmente como a Igreja da Unificação. Expansão do movimento. A partir de 1960, o Reverendo Moon começou a expandir seus ensinamentos internacionalmente. Ainda nesse ano de 1960, ele casou-se com uma jovem chamada Hak Ja-han, nome bonito, né? Com quem teve 12 filhos, sendo que um morreu em 2 de janeiro de 1984, por nome Hyung Jin Nin. A morte dessa criança, queridos, é interpretada pelo Reverendo Moon de uma maneira muito sombria. Ele diz assim, dizia, né? Sabemos que ele morreu num acidente no dia 22 de dezembro de 1983 e morreu em 2 de janeiro de 1984, porque ficou aí internado alguns meses, né? Quando me lembro que já estive com ele por alguns momentos, isso depois de morto, surgem em mim sentimentos de grande responsabilidade e seriedade. Ele veio para o Brasil mais depressa do que esperávamos, porém espiritualmente. Ou seja, Reverendo Moon tinha negócios no Brasil. E ele está dizendo aqui que o filho que tinha morrido tinha vindo para o Brasil espiritualmente.
E olha a blasfêmia até onde vai. Ele diz assim, ó, meu filho, ele deu sua vida em lugar do nosso verdadeiro Pai e por toda a humanidade, como o próprio Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás. Outro absurdo. A morte, o valor da morte de Jesus é comparado aqui ao valor da morte do filho do reverendo Moon. Ele diz mais, a morte de Heung Shin tem importância maior ainda até que a crucificação de Jesus. Heung morreu para construir a unificação e trazer vitória. Isso é o que ele fala do filho dele. Então, você vê a loucura até onde vai. E uma mente perturbada, de uma mente totalmente cauterizada, que não consegue mais discernir o certo do errado, à luz das trevas. Queridos, o orgulho humano desse homem, que já morreu, era algo totalmente absurdo. Por exemplo, as declarações dele são prepotentes e arrogantes. Isso tudo está registrado. E essas declarações que você está à frente, ela vai de encontro ao que a palavra de Deus nos manda ou nos ensina. 1 Pedro 5:6 diz, por exemplo, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele nos exalte. Em 2 Coríntios 10:12, Paulo escreveu o seguinte, porque não ousamos classificar-nos ou compararmos-nos com alguns que se louvam. Alguns que se louvam, né, gostam de se achar. Eles, diz Paulo, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Então, uma pessoa que ela não se compara com outro melhor, ela se compara consigo mesma. E a Bíblia tem um Provérbios que diz algo muito interessante, que outros te louvem e não os seus lábios, que outros te elogiem e não a sua boca. Vejamos então os louvores que Reverendo Moon chegou a dar a si mesmo. Primeiro, ele dizia assim, ó, de todos os santos enviados à terra por Deus, creio ter sido eu o que até hoje obteve maiores sucessos. É o cúmulo da prepotência. E dizia mais, eu sou o vosso cérebro. Outra afirmação presunçosa, o que eu desejar deve ser o que vós haveis de fazer. Isso ele falava para os membros. E um bando de banana acatava isso. Outra, minha missão é dar novos corações a novas pessoas. Dizia mais, tempo virá em que minhas palavras terão quase o mesmo valor que as leis, e tudo aquilo que eu pedir terá de ser feito. Olha que loucura. Mais um ponto. O mundo está nas minhas mãos, e eu conquistarei e subjugarei todo o mundo. Mais uma. Estou pondo as coisas em ordem, para que possamos cumprir os desejos de Deus. Todos os obstáculos que nos venham a ser opostos devem ser aniquilados. E ele se considerava, queridos, o Messias prometido por Deus. Ele dizia ser Jesus Cristo, o Messias, o prometido, o Senhor do segundo advento. Olha o que ele diz. Com a plenitude do tempo, Deus enviou seu mensageiro para resolver as questões fundamentais da vida e do universo. Seu nome é Su Myung Moon. Por muitas décadas, ele vagou em um vasto mundo espiritual à procura da verdade última. Nesse caminho, ele suportou sofrimento, ainda não imaginado por pessoa alguma da história humana. Somente Deus se livrará disto. Sabendo que ninguém pode encontrar a verdade última para salvar a humanidade sem passar pelas mais amargas provações, ele, Reverendo Moon, lutou sozinho contra uma multidão de forças satânicas, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, e finalmente triunfou sobre todas elas. Afirmação que ele faz acerca de si mesmo no seu livro, que ele escreveu. Ensinamentos do Reverendo Moon.
de acordo com o divino princípio, né, esse livro sagrado para eles, para a seita, que contém as revelações do Reverendo Moon. Segundo esse livro, Deus queria que Adão e Eva se casassem e tivessem filhos perfeitos, estabelecendo assim o reino de Deus na terra. Mas Satanás, encarnando na serpente, seduziu Eva, que por sua vez transmitiu sua impureza a Adão, causando então a queda do homem. Por isso Deus mandou Jesus Cristo ao mundo, para redimir a humanidade do pecado. Mas Jesus morreu na cruz, antes de ter podido casar-se e tornar-se pai de uma nova raça de filhos perfeitos. Agora chegou o tempo para um novo Cristo, que finalmente cumprirá os desejos de Deus. Ele está falando dele mesmo. Jesus falhou e ele veio para resolver o problema que Jesus deixou. Olha que loucura! Até onde vai a mente humana, queridos? Eu às vezes me arrepio quando leio essas coisas. Eu fico chocado como que uma pessoa pode chegar a um ponto de cegueira tão absurda. Como podemos ver, o ensino de Moon tem o propósito aí de desvirtuar a obra de Cristo e anular o testemunho do Evangelho, segundo o qual o propósito de Deus não era primeiramente construir uma família perfeita aqui na Terra, queridos, através do Reverendo Moon, mas o propósito de Deus era salvar os pecadores perdidos através de Jesus Cristo. Então, o ensino moonita do Reverendo Moon é antibíblico, é satânico, é diabólico, digno do repúdio de todo cristão verdadeiro. Talvez você nunca tenha ouvido falar dessa seita, mas os desvios, os erros, a prepotência, o orgulho, o exaltar-se a si mesmo, que sirva isso de lição, para que não venhamos cometer esses mesmos erros. Bom, queridos, desde o início da seita, o Reverendo Moon, ele procurava usurpar o lugar de Jesus. Isso sempre foi o ponto central. Ele queria sempre ter o lugar de Jesus, estar à frente de Jesus. Ele queria ser como o diabo, né, que caiu porque ele queria o trono de Deus. Ele dizia, por exemplo, até possuir poder e autoridade como Jesus, de perdoar pecados. Olha que absurdo. Em um manual de treinamento da seita está escrito o seguinte: ele, Reverendo Moon, está também qualificado para apagar o pecado. Ele pode solucionar a queda do homem e pode ser o meu salvador. Isso é nos documentos, de estudo da igreja. Reverendo Moon, queridos, com essa atitude, ele se julgava divino, pois a própria Bíblia diz: quem pode perdoar pecados senão Deus? Queridos, perdoar pecados é um atributo exclusivo da divindade. Só Deus pode perdoar. Só Deus. E ele se dizia Deus. A Bíblia, como sempre, ela é usada nessa seita de maneira conveniente. Sempre assim. Eles citam a Bíblia como o único livro santo, mas com o objetivo de provar que o livro Princípio Divino é a verdade atual, ou seja, a Bíblia está ultrapassada e o livro que ele escreveu está atualizado, é uma revelação mais fresquinha. Olha, absurdo. Depois eles, como sempre as seitas fazem, eles exaltam a Bíblia, colocam a Bíblia num pedestal lá em cima e depois a jogam por terra. Deixam a Bíblia de lado. Eles consideram o livro escrito pelo Reverendo Moon como inspirado por Deus. Vejamos o que o próprio Reverendo Moon diz. O que queremos dizer ao afirmar que o princípio divino é inspirado? Acreditamos que Deus revelou ao Reverendo Moon a essência basilar de sua doutrina, que tem sido demonstrada e aperfeiçoada através de colóquios com os primeiros discípulos. Destarte, o livro abrange tanto a essência do princípio como os fatos que o demonstram. Isso está na Teologia da Unificação, página 55. Fica claro, pois, queridos, que longe de serem as crenças da Igreja da Unificação baseadas
inteiramente na Bíblia, tais crenças, na verdade, elas são alicerçadas nas revelações de Moon. O absurdo dessa seita chega a tal ponto que até a foto de Moon deve ser reverenciada. Olha só o que ele próprio diz acerca da foto dele. Isso não é piada não, querido, isso é sério. Ele diz assim, desta forma, para quaisquer pessoas que carreguem minha foto, de agora em diante, ela servirá como proteção. Na época do êxodo judeu, Deus enviou uma praga sobre a casa dos egípcios que matou seus filhos primogênitos. Todas as casas que tinham sangue do cordeiro nas soleiras, as portas, foram poupadas daquela tragédia. Portanto, os israelitas foram poupados. Da mesma maneira, não é possível que durante alguma calamidade dos dias modernos sejam poupados aqueles que carregam minha foto. Este é o propósito do mundo espiritual. E uma galera da igreja carregava a foto do reverendo Moon para serem protegidos de fatalidades. Ele ainda vai mais longe, queridos, dizendo que se alguém pecar estando com a sua foto, em 3 dias essa pessoa morrerá. Olha que loucura. Essas são somente, queridos, algumas das aberrações dessa seita. Na verdade, um abismo chama outro abismo. Um erro geralmente leva automaticamente a outro erro. E os demônios, eles estão por trás da maioria das seitas. Eles são peritos em acrescentar novas heresias. Às vezes o que começa pequeno, com um erro aqui, um erro ali, aquilo se torna, com o passar dos anos, algo monstruoso. E foi o que aconteceu com essa igreja, a Igreja da Unificação. Não que tenha começado certo, já começou errado, mas foi acrescentada doutrinas de demônios com o passar do tempo. Mais um ponto em relação a essa igreja: fé e negócios. Essa igreja ela é milionária. A Igreja da Unificação, queridos, ela é conhecida por sua capacidade de captar recursos financeiros, tarefa na qual tem sido muito bem sucedida no Japão, onde, segundo alguns especialistas, originam-se cerca de 70% dos fundos que administra. Ou seja, 70% de toda a arrecadação dessa seita vem do Japão. E os cálculos são de centenas de milhões de dólares. Na verdade, um ex-membro do alto escalão dessa instituição, dessa Igreja da Unificação, ele chegou a dizer ao jornal americano The Washington Post que entre as décadas de 1970 e 1980, o reverendo Moon levou cerca de 800 milhões de dólares do Japão para os Estados Unidos. Isso tudo com a arrecadação. E parte desses recursos seriam provenientes também da venda de objetos religiosos como supostos poderes espirituais fabricados aí por empresas que pertenciam à família Moon, mas sobretudo das chamadas vendas espirituais. Então ele ficou milionário ou bilionário vendendo objetos, fotos e assim por diante. Por meio desse mecanismo, pediam-se aos fiéis doações financeiras para ajudar a elevar o espírito. Quanto mais dinheiro desse, mais elevação espiritual a pessoa tinha. E isso eles faziam pressão até em relação a parentes que haviam falecido. Isso são fatos. Segundo pessoas que pertenciam a essa organização, os seus membros no Japão, eles revisavam os obituários das pessoas mortas e depois visitavam as casas dos enlutados para dizer a eles que a pessoa falecida havia entrado em contato com a igreja e havia pedido à família que pegasse dinheiro no banco para doar, no intuito de alcançar, assim,
uma elevação mais espiritual. Então, esse mecanismo de arrecadação de fundos gerou vários processos no Japão, nas quais centenas de pessoas afetadas foram recompensadas nos tribunais. Ou seja, essa seita perdeu muito dinheiro com essa situação. Eugene Strait, um ex-membro dessa organização, ele falou também ao jornal britânico The Telegraph sobre a pressão que existe para fazer doações nessa seita. Ele dizia o seguinte: há uma ideia presente em toda a organização de que sua posição espiritual é diretamente afetada pela quantidade de dinheiro que você dá. Nos Estados Unidos, espera-se que você doe 10% da sua renda bruta a cada mês. No Japão, é 30%, mas isso é só para começar, declarou esse ex-membro da seita. O Reverendo Moon, que em 1982 foi preso nos Estados Unidos por evasão fiscal, também se tornou, queridos, um homem de negócios que, segundo estimativas, tinha uma fortuna de cerca de 900 milhões de dólares quando faleceu em 2012, aos 92 anos de idade. O homem viveu muito ainda e dizia ser o Jesus Cristo que ia consertar o que o nosso Jesus Salvador havia deixado de fazer, né? Consertar os erros de Jesus, mas ele morreu e não ressuscitou. Na época em que ele morreu, ele possuía muitos investimentos em um time de futebol, ele tinha uma fábrica de automóveis, uma fábrica de armas e muitas ações no jornal The Washington Times, entre outros negócios. No Brasil, o Reverendo Moon era dono de grandes extensões de terra na fronteira com o Paraguai. Pela localização estratégica, o exército brasileiro ele chegou a manifestar preocupação em 2002, segundo reportagem publicada na época pela revista Isto É. Então você vê, ele conquistou fortuna, conquistou bilhões, enganando o povo. Um poder que atrai. Estou concluindo. Durante décadas, Moon e a Igreja da Unificação, eles procuraram se relacionar com políticos e figuras conhecidas e os convidavam como palestrantes pagos nos vários eventos que organizavam. Segundo especialistas, isso fazia parte de uma estratégia para obter maior credibilidade por meio da associação com figuras conhecidas. Desde a morte de Moon, sua viúva, Hak Jang-han, está à frente da Igreja da Unificação, enquanto 2 de seus filhos estão no comando de organizações menores. Ou seja, a esposa está de frente com a organização. Embora em 2012 a organização tenha dito que contava com cerca de 3 milhões de fiéis em todo o mundo, muitos especialistas acreditam que esse número é superestimado, né? O número real, para muitos especialistas, gira em torno de 50 mil a 600 mil membros ao redor do mundo. E como disse no início, e que deixaria para o final, eu me lembro na minha conversão, isso pelos idos de 1994, de uma grande concentração que houve aqui no Brasil. O Reverendo Moon, ele veio para o Brasil para fazer uma série de palestras para pastores, e muitos hotéis foram alugados e muitos pastores eles receberam um convite, e quem participasse ia ter tudo do bom e do melhor, né? O apartamento, hotel pago, ia ter um cachê, ia ter tudo, e muitos foram nessa palestra do Reverendo Moon. Inclusive um pastor, um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil, tem várias fotos e encontros com o Reverendo Moon, como se ele fosse um pastor de Deus. Então, queridos, você vê até onde vai a cegueira do ser humano. Pessoas que não conhecem, não estudam sobre seitas e heresias e acabam sendo enganadas por lobos ferozes que adentram o rebanho e destroem tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós.
Então, queridos, mais uma aula dada, né? Irmãos, tomem cuidado, leiam a Bíblia, estudem a palavra, não permitam ser enganados por homens. Ninguém. Seja um crente bereano, conheça a Bíblia, examina na Bíblia tudo que falarem para você em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma boa noite para todos, que Deus abençoe, que renove as forças dos amados. Semana que vem nós estamos de volta, se Deus assim nos permitir, estivermos vivos. Quinta-feira estamos na igreja mais uma vez para um culto de louvor e adoração. Domingo de Natal, vamos estar juntos, aqueles que puderem, e eu te convido a estar ali juntos, né? O aniversariante, já que é Natal, por mais que não saibamos a data, tá? Que ninguém sabe qual foi a data certa que Jesus nasceu, mas essa data é comemorada no mundo todo. Por que não ir, né? Já que nós temos o costume de dar os parabéns aos aniversariantes, Jesus nasceu, né? Vai ser a comemoração e eu vou estar pregando sobre a pessoa de Jesus, se Deus quiser, se Ele assim nos permitir. Deus abençoe, uma boa noite a todos.